noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Hoje é todo bem-vindo da Casa Espírita Cristã Caminho do Pai. Então, nessa noite de terça-feira, uma noite fria aqui em Caxias do Sul, vamos novamente dar sequência no nosso trabalho aqui, tá? Com palestra, passes, desobsessão. Hoje nós vamos dar sequência no livro Jesus no Lar, que nós estamos fazendo. Nós já estudamos 4 capítulos e hoje vamos estudar o 5º capítulo. O 5º capítulo é o servo inconstante. Então, o servo inconstante, ele já vem dizer da inconstância, né? Ele vem nos alertar que nós devemos ser constante na caridade, em trabalho e tudo mais. Vamos ver o que Jesus tem para nos ensinar, que a gente possa tentar aproveitar o máximo possível desses estudos. E depois nós vamos adentrar mais em outras partes que a doutrina espírita é rica nesse ramo. Então, a palestra entre 30 a 40 minutos. E vamos lá. Eu estou meio ruim da afta, caso eu tenha que parar, a gente chama alguém para ler e vamos seguir o baile aí. Tá? Então, livro Jesus no Lar, Jesus junto com os apóstolos, aí sempre na casa de Simão Pedro. É o culto do Evangelho no Lar. Então ele começa assim. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Então, ele, sei lá, por um sonho, uma projeção astral, algo que aconteceu na vida dele, ele conseguiu ver um pouco a alegria do reino dos céus e ele queria poder ficar lá, vamos dizer assim, né? Então ele sentiu esse algo ali. Tanto suplicou essa bênção, Pai, que através da inspiração, o Senhor enviou ao aprimoramento necessário, com vistas ao fim a que se propunha. Então a gente quer viver aos céus, quer viver como anjos, a gente tem essa ideia da Igreja Católica, do paraíso, que vai viver na ociosidade, e a gente começa a ver o mundo aqui, muita maldade, e tem muitos crentes que ficam só esperando Jesus voltar, ou esperando desencarnar, porque eles acreditam que vão para esse paraíso. Então, tu pode ver que tem bastante crente que julga, que muito critica todo mundo, olha esse, olha aquele, porque toda vez que eu julgo eu me coloco na posição superior ao outro. Então Jesus vem nos ensinar sobre isso, uma pessoa que está desejando, e vamos ver, tu está desejando, beleza, agora eu vou te enviar o mínimo dos trabalhos para ver se tu pelo menos é capaz para algo. Tanto suplicou essa bênção, Pai, que através da inspiração o Senhor enviou o aprimoramento necessário, com vistas ao fim que se propunha. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato que demonstrava a acentuada tendência pela escultura foi conduzido a colaborar com o antigo mestre, em mármore valioso. No entanto, então ele foi convidado, tu quer trabalhar aqui no Reino dos Céus? Então tá, vou te convidar o trabalho. Então ele convidou para trabalhar em mármore valioso. No entanto, a breve tempo demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se ao homem risco intratável. Então é que nem fosse empresa, né? Começa a trabalhar aqui, começa a trabalhar aí, eu não aceito trabalhar daquela forma, não aceito daquela, e eu vou saindo todas as oportunidades que eu tenho para evoluir, para eu poder me aprimorar. Transferiu desse modo para uma oficina consagrada à confecção. No entanto, a breve tempo demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se ao homem ríspido e intratável. Então, a primeira oportunidade ele saiu. Transferiu desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes do velho escultor. Abandonou-o também sem delongas, asseverando que lhe não era possível suportá-lo. Então, saindo de uma próxima oportunidade. Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas com estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos, mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Então, toda vez que eu julgo, eu estou sendo colocando numa posição superior e estou julgando o outro. Depois colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu
dizia invariavelmente que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre por encontrar em toda parte, a gente vê nas aulas passadas, em toda parte o erro, a maldade, a perseguição, os que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Então ele queria ir para o céu, então a Maria pensa, eu vou ser um anjo, então eu vou dar opinião, vou dar opinião em vários assuntos para a pessoa, que todo mundo sabe dar opinião, todo mundo tem opinião para tudo, né? Então a pessoa pensou que seria esse trabalho. Não, mas ele veio mostrar um outro trabalho para ver se tu era capaz. Então vamos ver aqui, vamos parar um pouquinho e vou comentar aqui no livro, o título é Não Tropeçamos. Aquela frase do Chico Xavier. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então vamos ver o que o Emmanuel, o orientador espiritual de Chico Xavier, tem para nos falar sobre isso. A pessoa que está indo em vários empregos acaba não conseguindo, vamos ver o que ele tem para falar. O conteúdo da interrogativa do mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Não há 12 horas no dia, conscientemente cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. Fala-se com ênfase do problema de desempregados na época moderna. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. O inquérito minucioso nesse particular revelaria a realidade. Então, tu vê, por exemplo, uma pessoa que foi muito mimada em casa, o pai e a mãe passando a mão na cabeça e tudo, ele vai começar a trabalhar nas empresas e qualquer um chefe falando algo, ou qualquer alguém fazendo uma coisa, ele já sai. Então, vai muito da educação do berço. Por exemplo, um dirigente também, qualquer coisa fala, a pessoa já se ofende, já sai. Então, é isso que ele está querendo dizer. O inquérito minucioso nesse particular revelaria a realidade. Muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido, ou por inconformação em fase dos salários. Sobrevém de imediato o desequilíbrio. A ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos, e as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Então eu começo a frequentar várias casas espíritas e cada pouco eu estou sempre saindo. Opa, tem alguma coisa que está acontecendo ali, né? Se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Ocorre o mesmo nas esferas de ação espiritual. Quantos aprendizes abandonam seus postos alegando angústia de tempo? Quantos não se transferem para a zona da preguiça, porque aconteceu isso ou aquilo, em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça? Então, se tu é uma pessoa comprometida, tu se desempenhou para trabalhar naquela casa espiritual ou algum trabalho, eu já trabalhei em algumas casas espíritas, vamos dizer assim, já tive dirigentes bem grosseiros, e eu sempre pensei assim, acima de tudo, essa casa espírita. Porque eu sei que essa casa espírita faz atendimento fraterno, cura, faz tudo isso aqui. Não é porque uma pessoa está tratando assim as pessoas que eu vou abandonar. Então eu levei a sério esse trabalho, fui levando até sentir dessa vontade de sair e abrir uma casa espírita. Então é isso que a gente tem que falar. Mesma coisa, um trabalho. Tá, mas acima de tudo, esse meu salário, eu preciso desse salário, eu preciso conviver. Então, por mais que o chefe faça isso, aquilo, eu vou tentar conciliar e relevar porque eu preciso daquele salário, né? Claro, tem casos e casos, né? Aqui nós estamos vendo um caso que a pessoa saiu, não que foi mandada embora, foi 4, 5, 6 oportunidades. Quantos não se transferem para a zona da preguiça porque aconteceu isso ou aquilo, em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça? E por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombras. Mas aquele que conserva a acuidade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça. Então isso aqui vem um pouco dessa parte aqui, tá? Aqui também fala sobre trabalho, o título aqui. E Jesus lhe respondeu, meu pai obra até agora, e eu trabalho também. Então é muito importante a gente trabalhar, fazer algo, trabalhar em empresa, trabalhar em casa, cuidar do sobrinho, todo trabalho útil é de Deus.
Vamos ver o que o Espírito Emmanuel fala. Em todos os recantos observamos criaturas queixosas, insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência da cidade. O problema, contudo, não é o gênero da tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito escuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte do erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar o nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria e a sua própria tarefa cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansados, lembra de que Jesus está trabalhando, começando ontem, nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde sempre. Então Jesus tem aquela frase, né? Meu Pai trabalha até agora e eu também. Então há trabalho. Vamos pensar que quando a gente desencarnar vai ter um paraíso, vai ter aquela facilidade. Não, a gente assiste o nosso lar e a gente vai entender o quanto trabalho que tem adiante. Aquele filme Nosso Lar, eu leio o livro, né? Então, voltando no Jesus no lar, né? A pessoa queria habitar o paraíso, vamos dizer, e daí deram trabalho para ele, e ele foi desistindo aqui, desistindo ali, desistindo aqui, e agora ele desencarnou. Vamos ver o que aconteceu. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto o aguardavam. Então a pessoa se achava superior, esse mundo aqui é muito ruim, eu quero ficar lá, porque só eu pensar isso não adianta nada. Fé sem obras é fé morta, que nem a gente viu o apóstolo Tiago. Amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigências e dureza nos condutores da luta humana. A gente tem que se cuidar, o vitimismo, a pessoa sempre se vitimiza, se faz de coitadinho, isso, aquilo, é isso que está falando ali. Então a gente pode ver que os mentores, eles não passam a mão na cabeça, eles falam as coisas na lata. Pode ver o orientador de Chico Xavier pelos filmes deles, não tinha muito essa coisa. Nós que temos que cuidar o jeito de falar para as pessoas não se ofenderem. O mensageiro, no entanto, observou com amargura. O pai, o mentor está falando, o pai te chamou a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? Então, o pai, às vezes eu falo lá na empresa, quando eu trabalho, quando as pessoas dão um trabalho, a maioria reclama, eu vim para servir, não para julgar. Então as pessoas te mandam fazer isso, aquilo, não reclame. Está ali para servir, não para julgar. Que cada um receberá segundo as suas próprias obras. Isso que vai importar na hora do desencarne, né? Então ele volta aqui. Como pudesse esquecer tão simples verdade dentro da vida? Aí Jesus dá uma explicação sobre cooperação e fraternidade. Não adianta eu viver só no meu mundinho egoísta, ficar aqui não. Tu tem que interagir com esse, com aquele outro, para a humanidade evoluir, para as pessoas que estão aqui. O malho bate a bigorna. O ferreiro conduz o malho. O comerciante examina a obra do ferreiro. O povo dá opinião sobre o negociante. E o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. O Senhor, se fugistes a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? Se nem nas coisas pequenas tu pode entender, como é que tu vai querer nas celestes? Tem até aquela frase de Jesus, né, com Nicodemos, né? Se não me crerás quando eu falei das coisas terrenais, imagina das celestes. Então aqui a gente consegue entender essas coisas mínimas. Como é que tu quer chegar lá no paraíso, ser anjo, ser isso, aquilo, se tu não entende nem as coisas mínimas? E vamos para esse texto aqui. O título é Coisas Mínimas. A frase de Jesus. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosas pelas outras? É aquela coisa da ansiedade, a gente tem que ter calma, relevar. Vamos ver o que o Espírito Emmanuel fala. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas.
Há homens que com falsa superioridade zombam das tarefas humildes, a pessoa superior, né? Como se não fosse imprescindível ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige-se muitos cuidados. A pessoa que se destaca, os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém desse modo atender às coisas mínimas na senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. Então, uma sinfonia, uma orquestra, se uma simples nota ali, ela já vai se desequilibrar toda. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. São parte integrante e inaliável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. Pois se nem podeis fazer ainda as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. É aquela coisa que a gente precisa ter um freio ainda, né? Não adianta a gente abraçar o mundo se a família ficar um pouco afastada. Tudo a gente tem que ter um equilíbrio ali. E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda. Normalmente a gente sempre, na hora do desencarne, que a gente, perdi o tempo. Uma das piores coisas do espírito que desencarna, que existe, segundo Chico Xavier, é o tempo que ele perdeu na Terra. O tempo que ele perdeu que poderia ser útil e ele não aproveitou esse tempo. E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Jesus fez uma pausa e concluiu: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas, chefes enérgicos, pais enérgicos, endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes as asperezas, inspirando-se na madeira bruta ao contado da plana benfeitor. Então a madeira bruta vai até a plana, vai desgastar, vai fazer isso aqui, mas depois ela vai ficar bonita. Então a gente vai ser que nem esse exemplo, uma pessoa grossa vai fazer isso aqui, mas daqui a pouco essa pessoa vai te ajudar a se esforçar mais no trabalho, vai se esforçar mais, a se puxar mais. Então tudo é aprendizado. Abençoado seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar no seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição dos outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Então isso aqui é um pouco do... a gente terminou o livro O Servo Inconstante, tá? Eu vou adentrar mais. No livro dos Espíritos tem as 10... tem as 10 leis de Deus, as 10 leis morais. São tudo leis que são amar a Deus sobre todas as coisas, ao meu próximo, a mim mesmo. São 3 coisas. São coisas que eu tenho que seguir em relação com Deus. Também tem leis em relação ao meu próximo e também contra mim mesmo. E a lei de trabalho, se eu não me engano, é a primeira lei de trabalho. Eu vou fazer umas questões para a gente poder adentrar mais, como estamos falando sobre trabalho. A questão 674, que é uma lei de trabalho, tem a lei do progresso, a lei da justiça, a lei da conservação, está tudo lá no livro dos Espíritos, tá? 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? A necessidade do trabalho é lei da natureza? É uma lei de Deus? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Comentário Espírito Miramês. O trabalho, sendo lei da natureza, constitui uma necessidade entre todos os povos, sendo sustentáculo de todas as civilizações do mundo. Cumpre a todas as criaturas terem essa obrigação de trabalhar para viver, de que os 3 reinos de natureza dão exemplo de labor constante. Então, graças ao trabalho, a gente evoluiu. A gente saiu lá das épocas das cavernas, lá, pegaram madeira, fizeram fogo, foi tudo graças ao trabalho que hoje nós temos essa casa, nós temos essa lâmpada, nós temos tudo que a gente conseguiu até hoje, e isso nos ajuda a evoluir, né?
675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Só o trabalho material? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então eu vou fazer uma comida para o filho, eu vou fazer os afazeres de casa, isso aí é trabalho. Eu vou falar uma palavra gentil para uma pessoa que vai alegrar ela naquele momento, isso é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Eu vou cuidar do neto para deixar os pais trabalhar. Tudo isso é trabalho, tá? Trabalhos voluntários, os comentários espírito número mês. E se falando das leis de trabalhos, não podemos esquecer que ele se divide ao infinito. As ocupações materiais são necessárias para a sobrevivência dos homens e para o bem-estar de todos os povos, pois é por elas que se opera o levantamento das casas, o movimento. Bom, é tudo isso que eu comentei agora há pouco. 676. Porque o trabalho se impõe ao homem. Por que ele se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do teu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo outorgou Deus a inteligência e compensação. Mas é sempre um trabalho. Então tudo é trabalho ali, tá? 677. Porque provê a natureza por si mesmo todas as necessidades dos animais, tudo em a natureza trabalha, como tu trabalhas os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõe, se limita a cuidar da própria conservação. Daí que vem que o homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade do pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Então, os animais trabalham pela lei do instinto, da conservação, né, de se cuidar, e como nós temos uma inteligência, já é outra maneira do trabalho. O que tem dinheiro, será que deve trabalhar? Vamos ver a questão 679. Achar-se isento da lei do trabalho. O homem que possua bens suficientes para lhes assegurarem a existência, será que ele deve trabalhar? Como a gente viu antes, toda ocupação útil é trabalho. Do trabalho material, talvez. Não, porém, das obrigações de tornar-se útil, conforme os meios que ele se dispõe, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantir a existência não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem e proporciona o adiantamento ele foi feito. 680. Não há homens que se encontrem possibilidades de trabalhar no que quer que seja e culta existência é, portanto, inútil. As pessoas que não podem trabalhar têm alguma deficiência. Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a existência. Então, a pessoa que tem braço, tem tudo isso e não quer trabalhar, não faz nada de trabalho útil, isso que Deus vai julgar. Porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então, uma pessoa que não faz nada em casa, só come, só bebe, não ajuda nos afazeres da casa, ali ele é um parasita. Ele não está fazendo nada de útil. Isso que a gente tem que cuidar. Um filho, um pai, uma mãe. Livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier. Essa parte é legal. Mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar com os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Jesus responde. Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Então, nos dias tranquilos que eu estou com saúde, é fácil, né? Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, as nossas provações e expiações, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem conseguido diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando, rastejando, busquemos servir ao Pai, que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, o apóstolo André. Se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os teus ouvidos. Se ficares mudo, toma assim mesmo a charrua, valendo-se das tuas mãos. Ainda que ficasse privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com paciência e coragem. Porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores.
Então, esse aqui falou um pouco da lei do trabalho, né? Eu falei um pouco rapidinho. Vamos sentir um pouco o significado do trabalho, é uma parte bem legal. Livro Francisco de Assis, pelo espírito João Luiz Maia, se não me engano, estou psicografado por ele. Tem uma parte que o São Francisco de Assis está indo para conversar com o Papa, está indo orando, fazendo todos os trabalhos dele junto com os discípulos. E um certo português, sabendo dos trabalhos deles, hospedaram eles para ficar na casa deles. Não, podem ficar aqui o tempo que for, descansa um pouco da caminhada, né? Porque naquela época todo mundo caminhava a pé, né? Era trabalhoso. E daí quando veio, eles perceberam, a mulher percebeu que eles estavam limpando a casa, fazendo os afazeres. E daí a mulher falou, não precisa, capaz, não pode deixar que nós nos viremos. Só que olha que frase, olha que texto lindo aqui do Francisco de Assis sobre a ocupação útil, de servir. Eles não precisavam fazer. Francisco de Assis fala assim, Senhora, os teus sentimentos estão iluminados pelo amor de Deus. Ó, jeito de falar com a pessoa, né? Sempre agradecendo, né? No entanto, quero que todos desta casa saibam que o trabalho para nós é força, que alivia a consciência e desata a alegria presa no coração. Então, ela é força, que alivia a consciência. Eu estou com uma consciência tudo a milhão, com problema aqui, regular. Isso é força que vai aliviar a consciência. Eu estou com uma tristeza no coração, uma tristeza, alguma coisa. Isso aí ele desata a alegria presa no coração. O primeiro dever do homem deve ser o trabalho, que com amor é a oração das mais festejadas pelos anjos do céu. Que não trabalha com alegria não sente a manifestação da vida e não tem a oportunidade de conhecer o Criador, que não para um instante é Jesus Cristo que opera sempre em nós e fora de nós. Nós te pedimos por caridade, que nos deixe trabalhar na cozinha e na limpeza desta casa, cujas portas foram abertas para nós e a fraternidade nos escolheu como filhos de Deus. Então é um texto bem legal sobre servir, sobre a alegria estar presa, essa ocupação útil, essa alegria que nos faz servir. Imagina uma pessoa, por isso que Jesus falou, quem quiser ser o mais importante que sirva aos outros. Quem que é o mais importante? Aquele que está sentado na mesa ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas eu sou aquele que serve. Então Jesus nos quer dizer, imagina tu estar numa empresa, faz isso, faz aquilo, eu estou fazendo sempre um algo a mais que o combinado, eu estou sentindo essa alegria em servir, tu vai ser um cara que vai ganhar aumento, tu vai ser um cara que vai ganhar promoção, é isso que faz toda a diferença. E a importância do trabalho, Chico Xavier tem um livro bem que conta a vida dele, as vidas de Chico Xavier, também a gente pode ver um pouco nos filmes. Chico Emmanuel sempre falava um monte de frases para ele, para aproveitar o tempo. Chico Xavier psicografou mais de 400 livros, ele trabalhava o dia inteiro, psicografava, trabalhava na casa espírita, dormia 2 a 3 horas por dia, a vida dele era muito trabalhosa. E as frases diziam assim, vamos trabalhar como se amanhã já não fosse possível fazer nada. Para nós o que interessa agora é trabalhar. Chico trabalhava como um louco. O trabalho para ele era uma obsessão e uma terapia. Não podia perder tempo. E muitas vezes receitava o trabalho como cura para a ansiedade, anestesia para a solidão, antídoto contra os obsessores e até mesmo forma de adiar a morte. O trabalho engrossa o fio da vida, repetiria. O trabalho em favor dos outros era um remédio quase milagroso. Quem alivia é aliviado. Então, se tu vai viver até os 70 anos, só que tu faz muito bem, cara, tu ajuda muitas pessoas, tu acha que a espiritualidade não vai ver e talvez vai prorrogar um pouco a tua vida aqui, porque tu tem méritos. Olha, o Divaldo Franco viveu 93 anos, o Chico Xavier viveu 93 anos, por mais ou menos essas idades, eles tiveram mérito, mesmo com os corpos cheios de doença e tudo mais. De vez em quando, Chico ouvia os vozeirão de Emmanuel em seus ouvidos. Nada se pode fazer de nada. Chico nunca usou relógio para evitar o hábito de medir o tempo de trabalho e sempre se sentiu culpado ao desperdiçar as horas. Seu protetor fazia questão de repetir, vamos trabalhar como se amanhã já não fosse possível fazer nada. Então, a importância do trabalho, Chico Xavier. Chico Xavier psicografou o livro Nosso Lar. Não sei se vai dar tempo aqui. Tá, vamos ler. Em 1943, começou a colocar no
papel seu best-seller, Nosso Lar. Vamos assistir esse filme novamente, vamos ler o livro. O livro tem muito mais história do que o filme, assinalado por um tal de André Luiz. O texto pegou o mineiro de surpresa, era diferente de tudo que ele já tinha descrito. Descrevia o cotidiano de uma cidade espiritual próxima à Terra, numa zona de transição, fundada por portugueses em algum ponto do espaço mais perto do Sol, do que da Terra no século XVI. Era para ali ou para comunidades parecidas com aquela que muita gente ia após a morte. Nada de céu, de inferno, de purgatório. A população formada por cerca de 1 milhão de habitantes vivia às voltas com uma burocracia tão intrincada quanto a terráquea. Os moradores de Nosso Lar se submetiam a regras ditadas por instâncias como a Governadoria Geral, aos mesmos trabalhos que a outra recusou, o Ministério da Regeneração, o Ministério do Esclarecimento e o Ministério da Elevação. A gente vê isso muito no livro. A trama renderia um bom videogame. Para vencer, basta seguir as instruções. O segredo do sucesso nesta zona de transição é faturar o bônus trabalho, o bônus hora. Quem quiser alcançar níveis superiores de evolução ou se candidatar a uma nova encarnação, deve superar os obstáculos. O principal deles é a preguiça. Uma dica é cumprir a cota mínima diária de 8 horas de serviço útil. Os mais empenhados devem fazer 4 horas de serão no máximo. O esforço vale a pena. Quem acumula o tempo de trabalho dedicado à existência, os outros recebe provisões extras de pão, de roupa, de ganha certas prerrogativas como visitas a amigos e parentes, também mortos, acessos a locais de lazer e a palestra das escolas dos ministérios. O livro foi um marco para o Espiritismo. Ele convenceu muita gente da necessidade de trabalhar e muito em favor dos necessitados. Quem se dedicasse à caridade evoluiria mais depressa. Quem ajudasse os outros se ajudaria. A generosidade poderia soar às vezes como egoísmo, mas o seu discurso deu bons resultados, estimulou o auxílio aos pobres. Então no filme a gente vê isso. Então tu quer poder visitar os parentes aqui na Terra, tu vai ter que ter mérito, vai ter que trabalhar lá, tanto aqui como fazer lá. A gente não pode esperar que Deus vai nos fazer tudo a nossa boa vontade ali. A gente precisa ter mérito, fazer algo para isso. Tem uma passagem ali do livro Nosso Lar, eu vou terminar esse, daí já terminamos aqui, que então, André Luiz desencarnou com uma câncer no estômago, com sífilis, por causa de bebida, cigarro, ficou 8 anos lá no umbral, sofrendo e tudo mais, como a gente vê no filme. Depois ele se arrependeu do fundo do coração, começou a rever todas as coisas que fez, e fez uma oração sentida e foi resgatado, foi para esse Nosso Lar. Lá no Nosso Lar ele começou a ser tratado no hospital, foi conversado, várias vezes os técnicos iam lá fazer passe nele, recuperavam todos os seus organismos e tudo mais. E com o tempo ele começou a sentir essa ânsia de querer trabalhar, fazer um trabalho útil. E daí foi, eu vou lá pedir, eu fui médico, né, eu vou pedir algum ramo, uma coisa assim. Daí um amigo dele falou assim, não, vai lá pedir para o ministro Clarencio uma opinião. E quando ele chegou lá, ele era tipo um atendimento fraterno, mas era em 2 pessoas. Então seria eu e a Mara, por exemplo, mesmo a gente não se conhecia, ia ser atendido por ele. Então, por exemplo, a Mara ia começar e eu ia ver toda aquela história dela e daqui a pouco ali eu já ia conseguir nem precisar mais da minha consulta. Então, e essa pessoa foi pedir ajuda pro Clarencio. Vamos ver o que aconteceu aqui. Era uma mãe que está desencarnada lá no Nosso Lar e viu que seus filhos estavam passando por uns problemas de expiação, só que ela queria ajudar ele, só que ela não tinha mérito. Ela já estava, sei lá quantos anos trabalhando lá, morando lá, e ela tinha nem 2 meses de trabalho, durante 6 meses. Ela desistiu aqui, desistiu ali, e ela estava pedindo socorro. Vamos ver o que o mentor, o dirigente lá, o ministro lá fala. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, vem pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tô... Se alguém puder fechar a porta ali. Começou a companheira desconhecida, vem pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados em infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe, não consigo subtrair-me ao peso da angústia. E a pobre criatura se desfez ali mesmo
em capioso pranto. Então começa a fazer de vítima, de chorar, se mostrar, querendo chamar a atenção. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservante, intacta a energia pessoal, respondendo bondoso. Mas se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Desejava, replicou aflita, que me concedesse recursos para protegê-los, eu mesmo, das esferas do globo. Ah, minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Quem me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar, então só deixar os seus filhos em casa, eles não passar por provações e expiações, o que adianta isso? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trazer sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência nesse sentido? Quantos bônus horas poderá apresentar em benefício de sua pretensão? A tripulada respondeu hesitante, 304. Então, numa empresa, a gente vê 220 horas, tu pode ver que não deu nem 2 meses. É de lamentar, ó, o mentor, o ministro falando, na cara dela. É de lamentar, elucidou Clarencio sorrindo, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se estabeleceu nas lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma da vigilância no Ministério da Comunicação. Pode ver que a história é parecida, tá? Mas aquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora, uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a dentre os irmãos da suportação nas tarefas de regeneradoras. Pior, exclamou a senhora, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro, e veio a cooperar na enfermidade de perturbados. Mas quem os tolerará, senão os santos? Inquiriu o pedinte rebelde. Fiz o possível, entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombraram-me qualquer. Tá? Continuou mais 1 ou 2, então vamos ver a conclusão do ministro. Pois note, minha amiga, esclareceu o devoto e seguro orientador. O trabalho e a humildade são as 2 marchas do caminho e do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar o que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com resistência. O que ele quer dizer? Para eu poder ajudar alguém, eu tenho que conseguir simpatia. Simpatia o quê? Atrair bons espíritos. Como é que eu vou atrair bons espíritos? Na prática do bem. Então, se eu não conseguir fazer isso, eu não tenho como ajudar os outros. Não posso conseguir a sintonia, né? A simpatia deles. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo no lar, em que o Senhor colocou acima de tudo, a família acima de tudo, o trabalho que me remunera acima de tudo, essa casa espírita. O servidor que obedece, construindo, conquista os superiores, companheiros interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil nos que ama, se não souber servir e obedecer. A gente tem que aprender a servir e obedecer. Brevemente. Fira-se o coração, experimenta-se as dificuldades, mas que saiba, cada qual que o serviço útil pertence acima de tudo ao doador de universal. Depois da pequena pausa, continuou, o que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Precisamos de ajuda. Precisamos ter méritos. O que não cooperam não recebe cooperação. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. E se minha irmã não acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia?
Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Sentou-se a mãe quieta, enxugando lágrimas copiosas. Então ela ficou nesse campo de repouso, as pessoas que não trabalham, não fazem nada, ficam lá, mas não vai ter casa, não vai ter nada ali. São pessoas ali. Então que a gente possa sair hoje aqui dessa palestra de hoje, entendendo a importância do trabalho, a importância de servir. Toda ocupação é útil. Se a gente está começando a sair a gente poder rever se talvez não é eu que estou acontecendo alguma coisa, porque no trabalho a gente tem que ter a obrigação acima de tudo, a gente tem que aprender a servir, aprender a obedecer e a gente entendeu o bônus hora, a gente precisa obrar para ter méritos. Como é que eu vou desencarnar lá e daqui a pouco eu quero ajudar minha família, minha mulher, meus filhos ficar aqui se eu não trabalhar? A mesma coisa aqui, eu perdi um parente, uma mulher, os filhos. Como é que eu quero ajudar lá se eu não tenho, não consigo puxar simpatia para poder ter méritos e ajudar essa pessoa que desencarnou? Não adianta eu ficar chorando, se martirizando, que o mais importante é trabalho. Assim como o pai trabalha, eu também trabalho, até hoje. Então, gratidão.